Olá a todos, me chamo Hugo Regis, sou advogado especialista em direito criminal e hoje nós vamos tirar todas as dúvidas de como funciona um processo penal para aquele que está sendo acusado do crime de tráfico de drogas. Trazer todas as fases para que você saiba o que vai acontecer nos próximos passos. Nosso escritório atua em nível nacional e se você tiver qualquer dúvida, eu vou deixar aqui no primeiro comentário um link onde você aperta e vai direto para a nossa equipe para que possamos esclarecer as suas dúvidas. Lhe convido também a me seguir no Instagram, @HugoRegis. Lá o canal é direto, você vai ter muito mais conteúdo jurídico, inclusive relacionado a esse tema. E se você chegou até aqui hoje, certamente está buscando mais informações em relação ao processo que versa, que trata sobre o crime de tráfico de drogas. Pretendo hoje explicar o passo a passo de uma boa defesa para um processo que tem como acusação o crime de tráfico de drogas. Vamos começar da forma que normalmente se inicia uma investigação do crime de tráfico de drogas. Há uma prisão em flagrante, aquele autuado é levado até a delegacia de polícia, ele vai responder às indagações ou não, ele tem o direito constitucional de ficar calado do delegado, na sequência ele é encaminhado para uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz analisará as possibilidades de colocar aquele autuado, aquele acusado, em liberdade durante o andamento do processo, que é a liberdade provisória, muitas vezes com medidas cautelares, a exemplo de assinatura mensal perante a vara em que o processo tramita. A partir desse momento, ele vai ser citado para apresentação de defesa naquele processo e, na sequência, vai ser marcada uma audiência, a chamada audiência de instrução e julgamento. A maioria das testemunhas que existe nos processos de tráfico de drogas, normalmente são os policiais que conduziram a prisão em flagrante. Então veja, o policial ele tem uma certa fé pública por ser agente público, mas não quer dizer que o que ele está falando ali deve ser considerado verdadeiro acima de qualquer circunstância. A fala dele tem que ser verossímil em relação às outras alegações, aos outros conjuntos de prova que são trazidos no processo e eu vou lhe explicar. Como eu falei anteriormente, você, se for réu em um processo de tráfico de drogas, você vai ser citado para apresentar defesa por meio de um advogado. Após a apresentação da defesa, é marcada a audiência de instrução e julgamento. Na sequência, é apresentada alegações finais do Ministério Público, que detém a legitimidade, que é o autor daquela ação penal. Na sequência, alegações finais da defesa, para que o juiz possa julgar aquele processo. Esse primeiro momento de apresentação de defesa para você que está sendo acusado do crime de tráfico de drogas é extremamente importante, porque você pode arguir algumas nulidades que, se aceitas, por mais que você esteja dentro de um contexto de tráfico de drogas, o processo pode terminar por nulidades, por questões processuais. E eu vou dar um exemplo. Muitas vezes você pega dentro da sua casa, o policial dentro do depoimento dele diz que você autorizou a entrada dentro da sua residência e lá dentro do seu domicílio foi encontrado droga. Se você estiver sendo assessorado por um advogado que traga esses fatores na defesa prévia, pode ser arguído invasão de domicílio, porque não é esperado que você, que tem droga dentro da sua casa, autorize a entrada dos policiais, por mais que eles utilizem um fator surpresa. Você não vai dizer, por favor, entrem na minha casa, eu tenho droga no telhado, eu tenho droga aqui embaixo do colchão, por favor, apreendam esse entorpecente e me prendam por tráfico de drogas. Isso não acontece. E no processo não é diferente. Então, no ato da apresentação da defesa prévia, que deve ser apresentada no prazo de 10 dias, a partir do momento que você for citado, calma, se você não foi citado ainda, saiba que esse momento pode chegar. Antes disso, é aconselhável que você busque assessoria jurídica de um advogado especialista de sua confiança, para que ele analise o processo e veja eventuais nulidades. Eu vou trazer outro exemplo. Laudo toxicológico, demonstrando que aquilo que foi apreendido trata-se realmente de um entorpecente. Aí você pode dizer, doutor Hugo, mas eu tenho certeza que era droga. Ok, mas se o Estado não teve organização suficiente para apresentar um laudo realizado, elaborado por um perito, demonstrando que aquilo que foi apreendido trata-se realmente de droga, há dúvida em relação à acusação, se o material apreendido realmente é droga. E se há dúvida, o réu ele não pode ser condenado. Eu vou dar outro exemplo.
Se a droga apreendida, veja, a gente está falando, se você for réu numa ação penal que foi preso em flagrante, a gente está falando que mesmo que haja uma prisão em flagrante, mesmo que tudo demonstre que ali houve o crime de tráfico de drogas, mas aquela droga apreendida, em algum momento, ela teve um desvio em relação à sua remessa para a perícia e aquilo não foi documentado, pode-se alegar pela defesa quebra na cadeia de custódia. Eu vou trazer um exemplo. Se no meio daquela apreensão você já deve ter visto fotografia da droga em jornais de grande circulação, aquilo há uma flagrante quebra na cadeia de custódia. Quem foi que autorizou a fotografia daquele entorpecente? Quem foi o responsável pela apreensão? Na fotografia, o entorpecente estava aberto, exposto, devia estar em invólucros lacrados, de modo a garantir que aquela droga que foi efetivamente apreendida foi a mesma deixada no Instituto de Criminalística a ser submetida à perícia. Então, se não foi mantida essa corrente de custódia, também chamada de cadeia de custódia, houve uma quebra. E se aquela droga apreendida não seguiu a correta cadeia de custódia, porque houve, conforme eu acabei de falar, quebra, ela não pode servir como meio de prova. E se aquela droga não pode servir como meio de prova, não há materialidade da acusação. E, portanto, se não há droga, não há o crime de tráfico de drogas. Mas isso só pode ser analisado por um advogado antes mesmo da apresentação da defesa prévia. Porque se passa essa oportunidade, pode ser que o juiz entenda que houve preclusão. Isso quer dizer que a defesa perdeu a oportunidade, perdeu o tempo de apresentar nulidade dentro do prazo correto. Outro ponto, se você está sendo acusado de tráfico de drogas, mas é réu primário sem antecedentes, você pode gozar, pode se beneficiar pelo tráfico privilegiado e sua pena ser reduzida de 1/6 a 2/3. Isso é uma redução grande, a ponto de uma pena de tráfico de drogas 33 da Lei 11.343 de 2006 ser de 5 anos a 15 anos, partir para uma pena onde você vai prestar serviço comunitário. Isso só pode ser observado no início do processo de tráfico de drogas, dentro da correta aplicação da lei penal em benefício daquele que está sendo acusado. Então, se você está sendo acusado de tráfico de drogas, foi preso em flagrante, foi liberado na audiência de custódia. Saiba que, cedo ou tarde, você vai ser procurado por um oficial de justiça para apresentar a sua defesa prévia, a resposta à acusação no prazo de 10 dias dentro daquele processo penal. Na sequência, o juiz vai marcar uma audiência de instrução e julgamento, onde você pode juntar rol de testemunhas na defesa prévia para que sejam ouvidas durante a audiência de instrução e julgamento. Na sequência da audiência, vai ser apresentadas as alegações finais, que é como se fosse a última alegação de defesa e da acusação antes da sentença. Então, tudo que eu estou trazendo como meio defensivo deve ser observado em primeiro momento na defesa. Nesse prazo de 10 dias, na resposta à acusação, onde você vai arguir nulidades, onde você vai arguir eventual possibilidade de absolvição sumária. Se você não teve participação naquele crime que está sendo imputado, se era uma terceira pessoa que não foi presa com você, você não deveria nem responder ao processo penal por tráfico de drogas. E é por essa razão que isso deve ser trazido ainda no início do processo. Se existem causas de nulidade, a polícia invadiu a sua casa, houve violação do domicílio. Isso tem que ser trazido ainda no início do processo que envolve a acusação do crime de tráfico de drogas. Eis a importância de você trazer tudo em seu benefício ainda no início da ação penal. Se de repente você está sendo acusado, mas o que foi apreendido com você foi uma quantidade pequena de maconha, os tribunais superiores já entendem pela aplicação do uso e não pelo tráfico de drogas. Muitas vezes, a autoridade policial, embora a quantidade de droga seja pouca, vamos supor, aqui fala-se big, que são aqueles invólucros pequenos de maconha. Vamos supor que tenham 20 bigs de maconha, de cannabis sativa. Quando você vai somar, dá 35 gramas. Já foi entendido que até 40 gramas é considerado uso, mas a autoridade policial diz que teve balança, teve dinheiro trocado, teve comunicação no celular, que não tinha mandado para ter acesso ao seu celular. Eles não podiam nem ter acesso às suas mensagens de texto. Então, essas nulidades, elas só podem ser trazidas durante a defesa prévia. Sabendo você que se for réu primário sem antecedente, pode responder pelo tráfico privilegiado, onde você afasta uma pena de 5 a 15 anos de reclusão a uma pena de prestação de serviço à comunidade, por exemplo. Redução de 1/6 a 2/3 da pena, justamente por ser uma quantidade muitas vezes pequena de droga, você não tem estoque de vida voltado para atividades criminosas e com isso você evita que durante o andamento da instrução, durante o andamento da ação penal,
sejam decretadas medidas restritivas contra você, a exemplo de uma prisão. Se tiver qualquer dúvida relacionada ao tema de tráfico de drogas, manda nos comentários ou fala conosco pelo link disponível no primeiro contato. Me chamo Hugo Regis, sou advogado criminalista e lhe convido a me seguir também no Instagram, @HugoRegis.